É um prazer, é um privilégio estar aqui com os membros do corpo de Cristo. Nós estamos aprendendo isso na Escola Bíblica do Monte, pelo nosso apóstolo, né? Que nós somos membros do corpo de Cristo. E às vezes nós somos o menor membro e achamos que ninguém percebe. Isso, pode baixar, cara, evangelista. E às vezes a gente pensa que ninguém está nos percebendo, ninguém nos conhece. Mas o Senhor, Ele sabe. Paulo falou que o membro pode ser menor e mais insignificante do corpo, mas ele é importante para o corpo de Cristo Jesus. Bota a mão no seu peito e diga assim: eu sou membro do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, só tenho 30 minutos para pregar. Mateus capítulo 11. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11. E aí eu louvo a Deus pela vida da pastora Edna, né? Que tem tocado à frente essa obra do Senhor. Estamos aí, que a vitória sua é minha também. Estamos aí, logo de posse, né? Do templo próprio, né? Sair do aluguel. É uma bênção de Deus, né? Isso é um sinal que você está contribuindo, que o espírito de Mamon não tem seu coração preso nas correntes dele, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Quem não achou diz base. Diz assim, versículo 8: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Peça mais uma vez para o Pai do Céu falar com você aí. Amém? Eu não vou orar no microfone, não. Você vai orar aí, você sozinho vai orar aí, pedindo a Papai do Céu para falar com você. Se você não pedir, Ele não vai falar. Vai ser apenas mais um culto. Vai ser apenas palavras lançadas aqui no bairro da Cachichola, ao vento, para as paredes, para os tijolos, para os ventiladores. Se você não falar, Papai do Céu, fala comigo, Ele não vai falar. Ele não vai se manifestar. Amém? Pode abrir seus olhos. Porque a palavra de Deus, ela é acompanhada pelo Espírito Santo. É para isso que o Espírito de Jesus está aqui na terra, né? O Velho Testamento é o tempo de Deus, do Criador. O Novo Testamento é o tempo de Jesus, o Filho que morreu na cruz por nós. E agora nós vivemos o tempo do Espírito Santo. E é aquele que traz a revelação da palavra. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se nós não estivermos em intimidade, busca ao Senhor, vai ser apenas letra. E a letra mata. A letra nos leva a uma religião. Nos prende a correntes religiosas. Saímos da religião do catolicismo e entramos na religião evangélica. Sem o Espírito Santo de Deus, a letra mata.
Aí você vai seguir o que o homem está falando por regra, porque quer obedecer, mas não por amor a Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus não está conseguindo convencer o seu coração. Então você vai começar a obedecer a homens. Aí o padre diz, levanta, aí levanta. Aí o padre diz, fecha os olhos, aí fecha os olhos. Aí o padre diz, agora vamos no terço, aí vai pro terço. Agora vamos fazer isso, aí vai. Seguindo uma ordem de homens. E não é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele pega um cachaceiro, um drogado, que entra na igreja, e ele vai trabalhando dentro dele, porque a presença do Espírito Santo constrange ao ponto de dizer assim: eu não vou mais com cigarro na boca para a igreja, porque lá tem a presença de Deus. E ele não merece que eu bote cigarro na boca e bafore na cara dele. Ele merece que pelo menos depois que eu sair da igreja eu fume meu cigarro. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então, sem o Espírito Santo de Deus, sem a busca do Espírito Santo de Deus, porque para poder estar, é preciso que haja uma busca intensa, constante. Bom, como eu disse, só tenho meia hora, eu tenho só 20 minutos para pregar. Eu vou falar sobre jugo e fardo. O que é jugo? Jugo é quando você coloca o negócio no boi assim, ó. Tchum. Quem é que já trabalhou na roça? Levanta a mão assim. Pronto, tá, a maioria sabe, depois vocês passam. Depois vocês ensinam para os outros, tá bom? O que é jugo? Tá bom? Mas o jugo é aquele negócio que coloca assim no boi, ó. Pã. Jesus fala que o jugo dele é suave. Então Jesus tem também o jugo para colocar no nosso pescoço. Aí tu vai andar livre como queremos. A gente vai andar como ele deixou escrito na palavra. Quanto tempo faz você pegar a Bíblia para você ler a palavra de Deus em casa? Só ler a Bíblia na barra, só ler a Bíblia no culto, só ler a Bíblia na classe. Desculpa se você pensava que eu vim trazer fogo e reteté. Eu não vim trazer. Eu vim trazer a pura verdade escrita na palavra de Deus aqui, ó. Conserto, disciplina, que nos faz bem, nos vivifica. Aí depois que nós fomos disciplinados, consertados, nós iremos ser íntimos do Senhor. Porque a disciplina nos faz mais próximo dele. Nos faz semelhante a ele. Porque a disciplina, a exortação, é para nos voltar a ser parecido com o Pai. Porque nossa luta é contra a nossa carne, o nosso velho homem, que todo dia, todos os dias, está lutando para ser aquele velho homem que estava lá. Quando você estava no mundo lá, preso nas drogas, na prostituição, nos vícios afora da religião. Esse velho homem está dentro de você, todo dia está lutando aí para ele voltar a ser quem ele era antes. Então Jesus aqui, ele está aqui diante, trazendo uma mensagem para as pessoas que iam até o templo, iam até os
fariseus. Quem eram os fariseus, evangelista Emerson? Os fariseus eram aqueles que ensinavam as leis. Antigamente não tinha um livrinho bonitinho assim não, ó. Antigamente eram pergaminhos enrolados. E cada livro era enrolado um rolo. E esses homens iam para o templo para ensinar as leis, a palavra de Deus. E aí chegavam as pessoas no templo, às vezes enferma, com enfermidade, e o religioso dizia assim: você não pode entrar, porque você está doente. As pessoas queriam seguir a Deus, mas os fariseus faziam questão de atar fardos pesados para que eles não seguissem a Deus. Está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo, mover esses fardos pesados. E está falando dos fariseus. E aí estavam os judeus distante de Deus. Por quê? Porque esses religiosos dificultavam das pessoas chegarem-se até Deus. Então Jesus traz a mensagem: ei, vocês que estão sendo rejeitados pelos religiosos, pelos fariseus, ei, venham a mim. Eu estou chamando, meu irmão, mudando lá fora. Eu estou chamando homens e mulheres que não tinham mais acesso a estarem diante da presença do Pai. Eles estão aqui chamando eles. Ei, meu Pai é simples. E aí tem outros versículos que ele fala que os fariseus usavam vestido com franjas no fim dos seus vestidos. Andavam com ouro no peito, declarando santidade, e gritavam nas esquinas: eu jejuo mais do que todos, eu oro mais do que todos. Aí vem a oração do publicano e do fariseu, né? Do pecador e do fariseu. E aí então Jesus chama: vinde a mim. Deus tem despertado a igreja dele para não viver a minha religião, meu irmão. A não dificultar ninguém a estar na presença de Jesus. Jesus não cobra muito de você, meu irmão. Só cobra um coração rendido diante da presença dele. Somente isso. É isso que vai fazer você se constranger diante da presença dele. E vai deixando os seus pecados, sem precisar que um homem sequer obrigue você a fazer nada. Você vai fazendo por amor a Ele. Eu vou renunciar isso aqui porque eu amo mais o meu Jesus. Aí lá vai Pedro, Tiago e João, judeus. Mateus, judeu. Filipe, todos os apóstolos eram judeus. Aprenderam desde criança as leis da Torá. Desde pequenininho, ó, cresceram. E aí Jesus chega para eles e diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ei, Pedro, eu não quero fazer você pescador de peixe
peixe, mas eu quero fazer você pescador de homens. Existia uma multidão que seguia Jesus pelo que ele dava, porque ele dava pão, multiplicava peixe. Está escrito na palavra. E Jesus chegou para eles e falou assim: vocês estão me seguindo não por mim, mas pelo pão que perece. Porque daqui a poucas horas eu multipliquei os pães e os peixes. Por isso vocês saíram desesperados na beira da praia e se encontraram comigo. Eu conheço o coração de vocês. Não adianta usar máscara diante da minha presença. Chama da vassoura que eu tenho moral. Porque eu conheço o teu coração. Eu sei a sua intimidade comigo. Ele fala à multidão: vocês me procuram pelo pão que perece. Todavia eu digo que eu sou o pão que permanece para sempre. Aí Jesus larga a chicotada. Tome, e tome, e tome, e tome. E a palavra de Deus diz, está escrito também em Mateus, que o tempo é pouco para mostrar para você. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver, vai encontrar. Lê o livro de Mateus todo e você vai encontrar lá. O discurso foi tão duro, porque eles estavam procurando pão e mais peixe, que a palavra de Deus diz que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Muitos discípulos, eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Muitos discípulos pararam de seguir Jesus. Está escrito lá. E sabe o que Pedro disse? Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, que discurso duro é esse? Está muito duro, alivia mais. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu não quer não pegar teus panos de bunda e seguir a multidão que foi embora, não? Está escrito na palavra isso, meu irmão. Tu não quer ir com ele não, Pedro? Vocês não querem ir com ele não? Com a multidão? Aí Pedro diz: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que faz o Pedro dizer com isso, meu irmão? Sabe o que Pedro quis dizer com isso, meu irmão? Senhor, vale mais a pena morar na eternidade. Pode faltar pão, pode faltar peixe, pode vir enfermidade, mas o que vale, papai, é estar na eternidade com você. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E eu estava aqui, meu irmão, exortando os homens que era para facilitar os homens ir até Deus, mas eles estavam dificultando. O exemplo era que, tô terminando, o exemplo era que chegaram e pegaram uma mulher no ato do adultério, né? Jogaram aos pés de Jesus e disseram: mestre, a lei disse para nós matar ela a pedradas. Aí Jesus se inclina na terra, escreve e fala assim, se levanta e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Deus que foi saindo do mais velho ao mais novo. Nós queremos apontar e acusar o pecado das pessoas e condenar e julgar e botar elas no inferno ou para mais distante ainda. Mas não olhamos para nós que somos também pecadores. Eu quero dizer para você, se você não fosse pecador e fosse semelhante a Jesus, você diria como ele disse. Ele perguntou para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores?
Eu imagino que elas tremendo, levanta a cabeça, olha para o lado, olha para o outro, olha para trás e diz: não ficou nenhum, Jesus. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, ei mulher, eu também não te condeno. Sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha poder de largar quantas pedras ele quisesse. Ele poderia ser o primeiro a pegar uma serra, uma pedra enorme de toneladas e jogar sobre a mulher e esbaraçar com a vida dela. Mas ele disse: eu não te condeno mais. É esse Jesus que nós seguimos, irmão. Há um Jesus que não nos condena. Há um Jesus que não desiste de nós. É esse Jesus que está dentro de você. É para ser. E o jugo é ser guiado por Jesus. Ninguém leva como quer. Ninguém leva o que quer. Ninguém toca o que quer. Ninguém paga o que quer. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele quem dá a palavra, Ele quem dá o louvor que vai tocar. É Ele quem dá tudo. Porque a igreja é dele. E aqueles que são íntimos. Olha para o seu irmão e diga a ele: aqueles que são íntimos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito na palavra que todo nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o vento sopra, ele vai para onde quer, como ele quer, porque é o Espírito Santo de Deus quem guia, quem conduz. Eu estava pregando no Estapão da Serra ontem, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quando o pastor fala, psss, e quando o pastor fala, vai, ela obedece. Então começamos a seguir Jesus com a religião e começamos a viver por obras. Agora eu vou fazer um monte de coisa na casa do Senhor para ver se o Senhor me vê. Aí faz um monte de coisa. Assim que eu cheguei aqui, Deus me deu um versículo de Apocalipse, capítulo, se não me engano, é 4. A igreja de Laodiceia, que fazia os afazeres da igreja, mas o coração estava distante do Pai. Não havia intimidade com o Pai. Era linda a igreja, mas a intimidade não era. Se tornaram sepulcros calhados. Jesus fala sobre isso também para os fariseus. Por fora, lindo, linda, mas por dentro, um vazio, distante do Espírito Santo de Deus. E começamos a viver por obras. Ah, quem faz mais na igreja está cheio de Deus. Mas não é assim, meu irmão. A igreja de Laodiceia está aí para nos mostrar que o ativismo não é a demonstração da presença de Jesus. É melhor fazer um serviço cheio do Espírito Santo de Deus, com intensidade e amor, do que fazer 10 sem amor, sem intensidade, só por obrigação, só para ser visto. Desculpa, pastora, se caso alguém pensava que eu ia trazer uma palavra de fogo, de reteté, mas está escrito tudo isso na palavra de Deus, meu irmão. E nós precisamos ouvir. Amém? Está escrito. Quando você deu a palavra do ofertório, Deus estava me confirmando
E você está vendo que a liderança está falando, estou usando ela para falar para você, que é para você falar aquilo que é para falar. E o louvor que eu vinha escutando de repente no celular, na playlist, pregadores de rosa, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é espinho. O espinho na carne. Eu estava em Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor. E o Senhor vai deixar aí, Paulo, para mostrar para você que você é nada, você é pó, você é pecador, você não é ninguém sem mim, Paulo. Você não é ninguém, Paulo, sem mim. Ninguém, você não é nada sem mim. E aí ele fala, versículo 29. Lá para o final. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jugo ser guiado por Deus. Fardo é o fardo desse mundo, meu irmão. Quando você aceita Jesus, Ele não tira você desse mundo, não. Ele deixa você nesse mundo, sofrendo as coisas desse mundo. Ele falou na palavra dele também: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, ele disse. No mundo tereis aflição. Ele falou assim também: eu coloco vocês como ovelha no meio de lobos. Eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Colocarei a mãe contra a sogra, o filho contra o pai. É isso, Senhor, meu irmão, que Jesus veio trazer. Espada. Então ele não tinha, meu irmão, fardo. Ele só muda o jugo. Você seguia o jugo do diabo, de Satanás. Mas agora você segue como o jugo dele, como ele quer. E como é que ele quer, evangelista? Aqui, meu irmão, está escrito na palavra de Deus. Mas você mal pega na palavra, como é que você vai saber? Você só ouve aquilo que alguém tem para falar para você. Não tem intimidade, uma busca com o Senhor íntima. É só quando Deus quer falar com a igreja por completo. Intimidade com Deus não tem. Irmão. Então quando nós pegamos o jugo de Jesus, enfrentamos esse fardo pesado desse mundo, achamos descanso para nossa alma. Aí você vê muitos cristãos aí, um ano está fervoroso, eita, agora vamos fazer não sei o quê. Outra hora está dizendo assim: pastor, vem aqui me visitar que eu estou fraco na fé, pensando em desistir. Por quê, meu irmão? Porque não pegou o jugo de Jesus. A alma ainda está presa com as coisas desse mundo. Aí vai viver nessa instabilidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o crente morno, Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Buá! Crente morno é aquele que não segue a voz do pastor Jesus. E aí Jesus simplifica os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus o amor a Deus, meu irmão, não nos faz desagradar a Ele. Não é alguém obrigando você a não fazer. Não faça, senão eu vou botar você em disciplina. Não faça, senão você vai dirigir o culto. Não faça, senão você não vai isso. Não faça, não.
O amor a Deus faz você deixar as coisas. E o amor ao próximo é o amor a Deus que faz você amar o próximo. Se você não tem amor a Deus, você não ama o próximo. Você não está nem aí pro próximo. Você não quer pregar a palavra de Deus para ninguém. Que todo mundo se exploda para lá. Eu já sou salvo, tá bom demais. Eu já preguei a palavra de Deus para lá. Quantas vezes eu preguei a Bíblia para minha família e nós dissemos não? Ou fechamos a porta na cara dos crentes? E você também. E por que para ele e para ela é diferente? Eu costumo dizer essa frase na Conceição: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra de Deus no Velho Testamento fala que o coração de pedra Deus quer transformar em coração de carne. E a água é a palavra de Deus. E tanto você pregar a palavra de Deus vai amolecer esse coração de pedra. E chegou o dia de meu pai e minha mãe se converter. Foram pregar várias vezes para ele. Porque a religião, meu irmão, não nos deixa pregar a palavra de Deus para o próximo. Porque não há amor a Deus. Então nós precisamos sair dessa religião, meu irmão. Deus não te chamou para você participar de mais uma religião. Deus te chamou para ser luz, para ser sal, para ser a diferença no seu trabalho onde você não é, na escola onde você não é. Deus te chamou para isso. E Ele está aqui te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu não exijo muito. Eu só exijo um coração rendido. É isso, meu irmão, que vai encontrar a solução para sua alma aflita e angustiada. É aqui. É se rendendo a Ele. É indo até Ele. Não é mais uma religião, mas é seguindo a Jesus. Eu tenho um testemunho para contar lá na Conceição. Estou lá na Conceição, no São João, Barro Vermelho. E agora começamos o trabalho na Ponta da Serra. E eu fui para a casa da Conceição, do irmão que se converteu, firme que só, glória a Deus, aleluia. Fui para a casa dela visitar ela. E aí, os filhos dela, tudo adulto, viciado em álcool, em droga, em tudo que não presta, que você imaginar aí, os filhos dela são. E tem uma filha dela que está nesse meio caminho. E ela falou horrores, mentiras de mim, de todos os crentes lá da igreja. Muito falando mal. E aí, ela encontrou um namorado pelas redes sociais e foi apontar ele. E lá, ela sofreu, para resumir a história. E voltou para casa de novo. E quando ela voltou esbagaçada, sabe? Sabe como o diabo pega e esbagaça com a pessoa? Pois ela chegou assim. Ela chegou dizendo: eu vou um dia louvar o Senhor na igreja de vocês. Para a irmã dela que já é convertida lá da igreja. Eu vou louvar esse hino, e cantava o hino. Só que antes dela viajar com esse namorado que ela encontrou, eu estava lá nessa visita para a mãe dela. E ela estava lá no terreiro, sentada, bebendo, fumando, escutando música, mas os amigos dela. Ela chega na porta da casa dela,
com um cigarro na mão, e ela faz e enche a boca do cigarro, vai na porta onde eu estava saindo, vira para mim, olha no meu rosto e faz. Estou falando o estado que está esse mundo. E eu fui embora, não disse nada. Fui orar, jejuar pela vida dela. E ela voltou, né, toda esmiuçada, o diabo pegou ela de jeito mesmo. E aí ela, certo dia, disse, teve ágape lá na Conceição. E ela pegou e disse, eu vou fazer uma galinhada para levar pro ágape. E eu vou pro ágape. E ela foi. Foi nesse dia que ela aceitou a Jesus. E para completar, essa semana passada, ela chamou eu, minha esposa e meu filho para almoçar na casa dela. É isso que Deus quer fazer com essa pessoa. Que você parou de pregar a palavra de Deus para ela. Parou de facilitar o evangelho para ela. Parou de jejuar e parou o preço por ela. É essa pessoa aí que você desistiu dela. Jesus quer dizer para você, nessa noite, volte a orar. Volte a pregar a palavra de Deus. Para de viver em religião, meu irmão. O prazer do Pai é almas. A festa no céu quando o pecador se arrepende.